e religião podem andar juntos? Uma pergunta que permeia as mentes de muitas pessoas. E uma pergunta que eu me fiz durante muitos anos. Até que um dia o próprio Senhor me mostrou a resposta. E no dia que Ele me mostrou a resposta, Ele também começou a me mostrar o que estava acontecendo com o nosso país. A partir daquele dia, eu passei a orar, eu passei a buscar o Senhor com relação ao governo. Porque eu buscava, mas eu achava que não precisava ter compromisso com relação ao governo aqui na terra, o governo dos homens aqui na terra. Um dia eu pude perceber que isso não era verdade, que a nossa liberdade estava sendo pouco a pouco, a nossa liberdade estava desaparecendo, que as nossas bocas pouco a pouco estavam sendo amordaçadas. E aí eu comecei a buscar na palavra de Deus. Encontrei alento para minha alma e responsabilidade para minha vida. E depois eu percebi que essa responsabilidade não era só comigo, mas com os meus filhos e também com os meus netos. Porque a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, há gemido, a dor, o povo geme. Então eu estou aqui agora para compartilhar com você da minha experiência, uma experiência forte, no qual eu fui votar alguns anos atrás e o Senhor disse, não vote nela, não vote. E aquilo me deixou estarrecida e dali em diante eu comecei a entender o que o Senhor estava falando. Ele foi me mostrando e eu quero falar hoje com você sobre isso. Existe realmente essa harmonia entre a política e entre a vida do cristão? Sim. Justamente por homens e mulheres desse país pensarem como eu pensava, nós chegamos ao ponto que chegamos. Nós permitimos que tudo se tornasse o que está acontecendo agora. 57 milhões, 57,7 homens e mulheres patriotas do Brasil votaram no nosso candidato que hoje é presidente. E ele pouco está podendo governar. Está faltando realmente no povo de Deus um posicionamento. Joelhos dobrados, autoridade do nome de Jesus que ele deu à igreja dele aqui na terra, para que nós pudéssemos juntos, em oração, clamar, porque a própria palavra diz, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente. A nossa terra está doente porque não estão deixando o nosso presidente, que foi eleito de maneira limpa, no qual todos os brasileiros, mais da metade dos brasileiros, escolheram o presidente, votaram nele e não estão vendo ele governar. Cabe a nós, povo de Deus, eu e você, levantarmos um clamor, orarmos de madrugada, não só pela nossa família, não só por todas as coisas que estamos vendo, mas clamar ao Senhor, para que Ele ouça o nosso clamor, para que Ele ouça tudo aquilo que nós estamos sofrendo, para que Ele, porque Ele sabe, mas Ele quer que nós possamos com a nossa própria boca profetizar. Profetizar vida sobre essa nação, profetizar o temor do Senhor sobre essa nação,
nos levantarmos na autoridade do nome de Jesus, para proclamarmos a verdade do Evangelho, para nos reunirmos todas as madrugadas, cada cristão em sua casa, independente da sua denominação, e começar a pensar que nós temos responsabilidade de um Brasil sem corrupção, que nós temos a responsabilidade de colocarmos diante do nosso Deus, do soberano Senhor sobre a terra, para que Ele possa nos trazer justiça, para que possamos ver um país livre de corrupção, que nós possamos ver hospitais serem construídos, que nós possamos ver o que a palavra de Deus diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Clama a esse Deus maravilhoso. Peça, interceda pelos ministros que nós estamos vendo aí. Mulheres de Deus, mulheres fortes de Deus, homens fortes de Deus, que estão no ministério, que estão lutando para que nós possamos ter um Brasil melhor. Ore pelo seu presidente, porque isso daí é sim responsabilidade do povo de Deus, do cristão. Orar por aqueles que nos governam. Que possamos fazer isso, que possamos nos unir, porque estamos vivendo dias difíceis, e esses dias difíceis, porque muitas vezes o ímpio está querendo dominar, o ímpio está querendo tomar o poder, mas nós, povo de Deus, não temos que ficar debaixo das ameaças, não temos espírito de medo, nós temos espírito de poder dado pelo Senhor Jesus Cristo. Se você não pode gritar, mas você pode orar, então você não teria coisa melhor para fazer. Porque quando nós clamamos, o nosso Deus ouve. Vai, clama, peça ao Senhor para que o nosso país se torne cada vez mais próspero, para que tudo isso que está acontecendo no nosso país, onde o nosso país foi cercado por uma corrupção que não há precedentes em nenhum lugar dessa terra, onde o nosso país é famoso aí fora por causa da corrupção. Que nós possamos mudar isso e começar a ver aquilo que o nosso presidente começou a fazer. Grandes estradas, convocar pessoas, trazer empresas para o Brasil, para que nós tenhamos emprego, para que nós possamos viver uma vida digna, para que as riquezas naturais do nosso país fiquem no nosso país, para que todo esse dinheiro que foi embora para outros países, que esse dinheiro possa ficar aqui, para que possamos ver essa mortalidade horrível, terrível, a mortalidade infantil, que toma conta do nosso país por desnutrição e simplesmente por saneamento básico, porque os políticos todos disseram: vamos agora tratar do saneamento básico. Quando nós votávamos neles, eles simplesmente sumiam, porque isso não dá ibope, porque colocar água nas torneiras não dá ibope, porque o Nordeste ficar com a seca, isso realmente dá muitos votos. Mas nós, filhos de Deus, cristãos abençoados nessa terra, temos que nos posicionarmos na autoridade do nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir para que o Brasil mude, para que o Brasil tenha realmente aquele lugar maravilhoso, que possamos dizer todos juntos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que você, homem ou mulher que está agora me assistindo, que você tome essa responsabilidade no teu coração, de orar pela tua pátria, de orar pelo Brasil, de poder vermos sim tremular sobre esse país a nossa bandeira verde e amarela, para que tenhamos liberdade, para que possamos viver uma vida no qual possamos deixar para os nossos filhos e netos
um país agradável, um país sem corrupção, um país que cuida dos seus filhos, para nós sairmos dessa situação horrível de um país como se fosse um país pobre, um país como no passado foi chamado de terceiro mundo pelo excesso de crianças que morriam, de mortalidade infantil. Vamos mudar esse quadro, mas esse quadro tem que ser mudado através de você, de mim, de todo filho de Deus que se levanta nessa autoridade para dizer não à corrupção, para apoiar o nosso presidente, para lutar juntamente com ele, para que essa nação se torne uma nação realmente daqueles que amam e professam o nome de Jesus. Um país cristão e um país que vive de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu convoco você, homem e mulher. Obrigada, e eu declaro em nome de Jesus que essa palavra já alcançou o teu coração e a responsabilidade de juntos intercedermos pela nossa nação. Amém e obrigada. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. E se foi interessante, por favor, dê um like. Amém.